Pessoal, hoje vamos apresentar a ideia da lei de Coulomb, né? Então, nós temos aí a lei de Coulomb. Lá na mecânica, Newton já tinha percebido que uma massa maior atraía uma massa menor, né? A lei universal da gravitação. Aqui Coulomb percebeu o seguinte: ele teria uma carga, um corpo carregado e o outro corpo carregado. Qual é a diferença? Porque essas cargas são pultiformes. Pultiformes quer dizer que elas são pequenas, não tem dimensão. Uma positiva e outra o quê? Uma negativa e outra positiva. E percebe que as duas estão separadas por uma certa distância. Então, na hora que ele colocou essas duas cargas, que eu vou chamar de quem? QA e QB, não é isso? Vou chamar de QA e QB. Ele verificou o seguinte, que havia uma força elétrica. Nesse caso, a minha força elétrica é de atração, devido ao princípio lá. Forças de sinais opostos, força de quê? Atração. Só que Coulomb, ele já havia percebido isso, só que ele quantificou. O que ele quantificou? Então ele disse o seguinte, ele falou o quê? Que a força elétrica é diretamente proporcional a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas. A força elétrica é diretamente proporcional A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente proporcional. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Dependendo do meio. Então, ele fez isso aí, ó. A força elétrica é o quê? Vamos entender isso. A força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, dependendo do meio. Então, o que é a nossa ideia de força elétrica? Podemos formular isso aí. A força elétrica, então, criando uma equaçãozinha, eu poderia dizer que a força elétrica é o quê? O que é a nossa força elétrica? É diretamente, então é a multiplicação do produto das cargas. Então, é o QA vezes QB. Então, produto das cargas, a multiplicação aqui. E inversamente proporcional à distância ao quadrado. Inverso, uma divisão. Entenda,
Se é inverso, as duas grandezas multiplicam entre si. E se é direto, as duas grandezas dividem entre si. Exemplo, a distância está dividindo, passo para lá multiplicando. Então a força e a distância são inversamente. Isso dependendo do meio, que é o nosso K0. Aí a nossa equaçãozinha da lei de Coulomb. Lembrando que o K0 é a unidade do vácuo, ele tem um valor 9 vezes 10 a nona unidade, Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Não se preocupe com isso, porque são as unidades. Se você dá uma olhada, temos força, que a unidade é Newton, temos distância, só que está ao quadrado é metro quadrado, e temos a unidade de carga, que é Coulomb, só que está ao quadrado é Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Essa é a nossa primeira parte aí.